Queridos, hoje vamos, pela graça de Deus, começar uma nova série de mensagens a partir de um momento devocional. Meu momento com o Senhor, eu fui direcionado pelo Senhor, eu creio, a olhar para esse texto de uma forma mais aprofundada e, a partir daí, iniciar uma série de reflexões sobre um momento em que Jesus ele aproveita, não entendendo que Jesus não sabia o que estava acontecendo, mas Jesus ele utiliza um momento para trazer uma série de ensinamentos à sua igreja. Quando eu falo à sua igreja, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e o Senhor preservou para todos nós. Essa série de mensagens, ela tem como tema a sabedoria entre os tolos. E em cada sessão, meus irmãos, nós vamos perceber, nós vamos observar como Jesus, ele direcionou o coração dos seus discípulos diante da insensatez presente no coração humano, a partir da sabedoria de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus. Não podemos nos esquecer, devemos sempre nos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse aos crentes de Colossos: Cristo é a sabedoria de Deus. Então eu convido você a ler o texto comigo, Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 21. Lucas 12, versículo 11. Se você perceber que alguém está com dificuldade ao seu lado de abrir, ajude-o, por favor. Ok. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, versículo 11. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem que falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Apenas para lembrar os irmãos, esse texto que Lucas registra, ele prepara o ambiente para aquele texto tão conhecido da igreja, quando Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes de observarmos esse texto, domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos observar que Lucas, ele nesse recorte do evangelho, por que um recorte? Ele é um recorte porque nós não encontramos esse trecho de Lucas em outros evangelhos. Somente Lucas registra esse recorte, essa parte que vai dos versículos 13 ao versículo 21. Mateus ele vai fazer referência em Mateus capítulo 6, versículo 24, fazendo um resumo do que Jesus falou. Mas essa parábola que está aqui, somente Lucas registrou. E não é de se admirar.
No primeiro versículo do Evangelho de Lucas, lá diz que ele fez uma sondagem de tudo aquilo que havia sido escrito por aqueles que andaram com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas andou com Paulo. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo e parceiro, companheiro do apóstolo Paulo. Então ele faz uma sondagem sobre tudo o que havia acontecido com outros apóstolos. E ele escreve para Teófilo um livro. O segundo livro que ele escreve é o livro de Atos, que é uma continuação do seu Evangelho de Lucas. Por isso que alguns textos nós temos em Lucas, não temos em outro evangelho. Mas isso tudo tem a ver com a intenção de cada autor de escrever o texto bíblico. Mas, meus irmãos, no início do capítulo, Lucas ele faz menção nessa narrativa de algo muito importante para nós. Ele diz no início do versículo, no início do capítulo, que Jesus ele estava diante de uma aglomeração de milhares de pessoas. Tinha tanta gente aglomerada que eles estavam a ponto de se atropelarem. Dá para imaginar a quantidade de gente que estava ao redor de Jesus e de seus discípulos. Porém, é importante percebermos que, mesmo assim, o foco de Jesus está em seus discípulos, não nas aglomerações. Apesar de milhares e milhares, apesar de muitas pessoas, na verdade, milhares de pessoas se atropelando para ouvir Jesus ou para experimentar o milagre de Jesus, entenda o que Lucas vai registrar no final do versículo 1. Antes de tudo, aos seus discípulos. Jesus começou, antes de tudo, antes de mais nada, falar aos seus discípulos. No versículo 4 diz: digo mais a vocês, meus amigos. Isso é importante para nós. Jesus não se distrai. Tem muitas pessoas querendo ouvir Jesus, milhares de pessoas aglomeradas para ouvir Jesus. Jesus não se distrai. O foco dele está em seus discípulos. E no versículo 4, mesmo com todo mundo ali, ele diz: eu digo mais a vocês, meus amigos. No versículo 8 ele diz: digo mais a vocês. E no versículo 15, meus irmãos, quando Lucas registra, então lhes recomendou, o lhes volta a linguagem, o ensino, aquilo que Jesus estava fazendo aos seus discípulos. Ou seja, apesar de algum momento Jesus ele lançar a sua doutrina e outros ouvirem, na verdade muitos ouviram, Jesus, na maior parte do tempo, ele se dirige aos seus apóstolos. Porque ele queria que a sua igreja soubesse daquilo que ele iria ensinar. Irmãos, quando nós pensamos na literatura bíblica, a sabedoria humana, ela é chamada de loucura. Uma outra palavra também que é muito conhecida, sinônima de loucura, é insensatez, ou estultícia, tolice. A sabedoria do homem, na literatura bíblica, ela é tola, ela é louca, ela é insensata, é um caminho de insensatez. Leia Provérbios nessa perspectiva. Provérbios é a sabedoria de Deus, de um pai ensinando ao seu filho, sempre fazendo um contraponto entre a sabedoria de Deus e a insensatez do coração humano. O coração do homem, ele é insensato em sua natureza caída. Segundo Provérbios, aquele que serve o seu próprio coração e não anda segundo os valores de Deus, esse é o tolo ou insensato, como diz Provérbios 3:5. E, meus irmãos, por um longo tempo, a sabedoria de Deus foi ensinada a Israel, mas em um único momento da história, a sabedoria de Deus se fez carne e habitou
entre nós. E é interessante, meus irmãos, porque quando Cristo veio e habitou entre nós, ele veio revelar a insensatez do coração humano e, após isso, chamar pecadores para viverem como sábios. Isso nos leva a um entendimento bíblico que somente alguém que foi encontrado por Cristo experimenta uma vida de sabedoria. Na mente de Deus, não na mente dos homens. E é interessante porque logo após a conversão, Deus nos chama a uma vida de sabedoria. Deus, ele nos mostra que é possível ainda vivermos uma vida de insensatez. É possível ainda vivermos as tolices dos nossos corações. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz: portanto, meus irmãos, vejam prudentemente como vocês vivem, não como nécios, não como tolos, não como insensatos, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:15. Cristo é a sabedoria de Deus e ele expõe sempre a insensatez do nosso coração para nos trazer a uma vida, a uma caminhada na sabedoria de Deus. Ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele ficar velho, o caminho nunca se desvie dele. E que caminho é esse? O caminho da sabedoria de Deus. Deus nunca falou que se você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele nunca vai se desviar. Deus nunca pensou nisso quando escreveu isso, querido. O que o livro de sabedoria diz é que se você ensinar o menino no caminho da sabedoria de Deus, quando ele ficar velho, a sabedoria de Deus nunca sairá do caminho dele. Porque é possível você criar o seu filho nos caminhos do Senhor e ele não querer o Senhor. Quantas experiências temos? Mas a sabedoria de Deus inculcada na mente dele nunca sairá da mente dele, onde ele estiver. E eu quero, meus irmãos, a nossa primeira reflexão, e a primeira reflexão da série é sempre um pouquinho mais longa, então aguente um pouquinho hoje. Mas em nossa primeira reflexão, queridos, eu quero pensar com vocês sobre a exposição do nosso coração quando a sabedoria de Deus revela a falsa segurança presente na insensatez do coração humano. E quando isso acontece, Deus também nos dá respostas. Respostas para que vivamos de acordo com a vontade dele. Então vamos pensar hoje na sabedoria de Deus e a falsa segurança. E a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos é que a presença do Senhor, que é a sabedoria de Deus, revela a idolatria nos falsos apegos. A presença do Senhor revela as idolatrias nos falsos apegos. Eu não sei se os irmãos leram uma matéria que surgiu em 2020. Eu estava lendo novamente há pouco tempo, de uma menina de 4 anos, uma menininha de 4 anos, que foi encontrada por uma embarcação no mar, na costa marítima do Mar de Corinto, na Grécia, em 2020. E ela estava boiando em um bote inflável no formato de um unicórnio. Ela estava quase em alto mar. Ela foi levada pela corrente marítima. E quando aquela embarcação encontrou aquela criança, ela foi resgatada. Graças a Deus ela foi resgatada, mas ela estava em estado de choque. Mas estava boiando naquele bote inflável, naquele unicórnio inflável. Ela não tinha noção da realidade dela. Ela não tinha noção dos perigos que ela tinha debaixo dela. Ela não tinha noção do que poderia acontecer com ela. Meus queridos, assim estão os homens. Os homens estão dessa forma em relação às suas almas.
Eles estão assentados em seus botes infláveis, navegando totalmente inseguros, à deriva, em seus próprios conceitos, em seu próprio entendimento. E eles não têm noção do que está prestes a acontecer com eles a qualquer momento. Eles pensam que enxergam nitidamente as coisas, mas estão completamente equivocados. No versículo 13, o texto nos mostra, Lucas registra um momento muito interessante. Jesus estava ensinando os discípulos sobre como eles deveriam se comportar quando eles fossem levados diante das autoridades e governantes. O que eles deveriam fazer? Jesus está falando para eles, vocês não devem temer. Quando levarem vocês diante das autoridades, dos governantes, não temam. Não temam o que vai acontecer e nem se preocupem com aquilo que vocês vão falar. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, naquele momento, vai revelar a cada um de vocês o que vocês devem dizer. Preste atenção no detalhe de Lucas. Nesse ponto, diz o versículo 13, um homem do meio da multidão grita, mestre, diga para que o meu irmão reparta comigo a herança. Que sem noção. Mas ele não é sem noção. O que aquele homem tinha? O coração daquele homem provavelmente estava aflito por uma causa. Ele se sentia provavelmente injustiçado diante de uma realidade em que ele deveria receber uma herança e o irmão deveria dar e não deu. E quando ele ouviu Jesus dizendo aos discípulos sobre estar diante de autoridades, de governantes, ele percebeu provavelmente a autoridade de Jesus. Ele pode julgar a minha causa. E ele grita, Senhor. Então ele está dentro do contexto. O problema é que ele não conseguiu interpretar nem Jesus e nem o que Jesus disse. Porque ele estava fundamentado na sabedoria humana. Na insensatez do homem que não consegue compreender os ensinos de Jesus. Por isso que não adianta você querer inculcar na mente de alguém a palavra de Deus, sendo que ela não tem o conhecimento de Cristo. Vai ser loucura para ela. Ela pode até acreditar que aquilo ali é verdade, mas ela não vai entender. Ela vai levar para outro lado, ela vai entender outra coisa. Mas é interessante, meus irmãos, porque nesse momento, Jesus, ele é confundido com Moisés. Moisés, como legislador de Israel, ele havia dado orientações ao povo de Israel para que eles pudessem tratar qualquer demanda relacionada à herança. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, de 15 a 17. Esse homem, um judeu que era, provavelmente, ele confundiu todas as coisas e como seu coração estava aflito, ele lançou um pedido. Mas é interessante que Jesus, em sua sabedoria, ele revela algo a mais. Jesus, ele vê algo a mais. Jesus, ele não enxergou apenas um pedido, uma queixa. Jesus, ele viu onde estava o coração desse homem. Jesus, ele viu onde estava a segurança desse homem. Jesus viu onde estava a esperança desse homem. O pedido desse homem, meus irmãos, tinha a ver com a sua cobiça. E por que é importante pararmos aqui? Porque Jesus vai utilizar exatamente essa exposição para olhar para os seus discípulos e tratar o coração dos seus discípulos em relação a um pecado, a cobiça. A partir dessa indagação, Jesus falará aos seus discípulos sobre um ídolo. Um ídolo chamado Mamon. Mamon é um termo hebraico que significa dinheiro. Mas não necessariamente dinheiro. Mamon significa posses. E é interessante, queridos, é interessante e triste, porque os ídolos, eles deformam a imagem de seus adoradores.
E eu creio que você já está interpretando que eu não estou falando apenas de um objeto que você se prostra diante dele. Eu estou falando de ídolos fabricados nos corações insensatos dos homens. Quando interpretam as coisas, inclusive o que Deus diz, a partir de sua idolatria, a partir de suas cobiças, a partir de seus desejos. E eles mudam o que Deus diz a partir dos seus desejos. E é interessante, meus irmãos, porque, como eu disse, os ídolos, eles deformam a imagem daqueles que o adoram. Deus criou o homem, a sua imagem. E o homem experimentou essa imagem de Deus. Mas o pecado, queridos, produziu no coração dos homens um solo fértil para o crescimento, o surgimento de vários ídolos do coração a partir da cobiça humana. E aí o homem começou a fabricar os seus deuses. O homem começou a fabricar os objetos do seu culto. O homem começou a criar na sua mente o alvo de suas buscas. E todo homem tem pelo menos um ídolo principal em seu coração, que é ele mesmo. E vivemos tempos em que o mundo exalta esse tipo de ídolo. O homem deve seguir o seu próprio coração. Em Lucas 16, versículo 13, Jesus disse. Por que Jesus disse isso? Porque Mamon é um exemplo dessa deformação do adorador, dessa deformação do culto. Em Lucas 16, 13, Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Resumindo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as posses. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, uma região muito idólatra, Paulo disse: façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a descrever prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza, que é idolatria. E, meus irmãos, é importante pensarmos nisso, porque nós devemos refletir por que Deus chama a avareza de idolatria. Porque, queridos, o avarento, ele deseja ter cada vez mais. E ele sofre quando o dinheiro, ele sai de suas mãos, não porque ele é prudente ou porque ele é mordomo, mas porque ele é idólatra. É interessante porque em toda idolatria, a segurança dos seus adoradores repousa na presença dos seus ídolos. Pense no que eu acabei de dizer, porque talvez, sondando o seu coração, você só consiga experimentar tranquilidade e segurança porque você percebe que o seu ídolo está presente. É interessante quando eu estava lendo sobre Raquel. Raquel estava indo embora com o seu marido Jacó. Saiu da casa de Labão, seu pai. E vocês conhecem a história. Labão, ele queria se despedir das filhas, tanto de Lia quanto de Raquel, dos netos. Mas Jacó, ele saiu por um motivo que a Bíblia não revela exatamente qual. Ele sai escondido. E ele leva Raquel, e ele leva Lia. Ele amava Raquel. E de repente, Labão, ele começa a perseguir Jacó. E Labão está muito irado. Não apenas pela saída repentina de Jacó com os seus netos e suas filhas, mas porque os seus ídolos do lar foram roubados. E quando ele chega para Jacó e diz assim: por que você fez isso? Por que você saiu com as minhas filhas, os meus netos? Por que você não se despediu? Onde estão os meus ídolos do lar? Jacó falou: eu não sei onde está, pode revirar tudo. E Labão começou a ir em todo lugar do acampamento. E ele entrou na tenda onde estava a sua filha Raquel. Raquel estava sentada. E Raquel disse ao pai: pai, eu não posso me levantar porque eu estou nos meus dias de mulher. Mas é que ela estava escondendo os ídolos
do lar debaixo dela. Ela partiu da casa do pai, mas ela não conseguiu sentir segurança de partir sem os ídolos do lar. É interessante, meus irmãos, porque a tolice humana, ela é revelada quando aquilo que o homem se apega se revela vazio, oco, totalmente fraco em relação à sabedoria de Deus. É interessante como Deus sempre ensinou isso ao seu povo, sempre. Eu quero ler com os irmãos um trecho das Escrituras que está no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 9, depois dos versículos 16 a 18. Eu vou ler enquanto os irmãos que querem, os irmãos estão abrindo. Isaías escreveu. Eu vou esperar um pouquinho. É uma bênção quando os irmãos querem acompanhar. Eu vou esperar. Isaías 49, versículo 9. Depois nós vamos para 16 e 18. Isaías 44, versículo 9 diz assim. 44, versículo 9. É Isaías, Antigo Testamento. Estou brincando, irmãos, eu sei que vocês já estão aí. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os artífices de imagens, de escultura, são nada. Há uma versão que diz, são tolos. É a mesma palavra, nada e tolo. Todos os que fabricam imagens de escultura são nada, são tolos. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Versículo 16. Metade queima no fogo, e com ela assa carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido com essa madeira que eu queimei. E como é bom olhar para o fogo. Do resto da madeira ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Versículo 18, nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. São loucos, são tolos, são insensatos, são cegos. Meus irmãos, esse homem que grita dentre a multidão, ele está convencido de que o que ele precisava para a sua estabilidade estava na herança que queria receber. Ele estava convicto disso, que a estabilidade dele estava naquela herança, mas ele não conseguiu enxergar o privilégio de ter a verdadeira sabedoria de Deus diante dele. Ele está tão cego para o seu ídolo que ele não consegue enxergar. Ele vê em Jesus alguém que pode resolver o problema. Ele chama Jesus de Rabi, mestre. E ele acha que Jesus vai resolver. Mas, meus irmãos, Jesus ele vai trazer um ensinamento muito importante para os seus discípulos. E muito importante também para aqueles que não são discípulos dele. Na perspectiva de Deus, a segurança repousa na eternidade. Eu vou repetir. A falsa segurança sempre irá ser contrária à segurança eterna. Tudo aquilo que é vaidade na perspectiva da sabedoria de Deus é tudo aquilo que não tem valor eterno. E isso é insensatez. Isso é loucura. E o que Jesus respondeu ao homem no versículo 14? Homem,
Eu queria que aqueles que tratam Jesus como aquela pessoa tão amorosa, né, que trata inclusive os seus opositores de forma tão amorosa, olhassem para alguns textos e percebessem que o amor de Deus é firme. Jesus, quando vê aquele homem insensato falando essas coisas, mesmo ele não entendendo, Jesus não diz assim para ele: vem para cá, vamos tomar um café, deixa eu explicar para você. Jesus diz: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor de herança entre vocês? Ponto, acabou. Não falou mais nada. Aí Jesus, no versículo 15, ele olha para os seus discípulos e Jesus lhes recomendou. Lhes quem? Os seus discípulos. E Jesus passa a ensiná-los. Mas antes de observar o que Jesus ensinou, e já estamos 10:07, nós vamos perceber que, mais uma vez, Deus nos ensina que um dos maiores milagres da conversão ocorre quando Deus abre o olhar do entendimento de um homem para ele. Você precisa crer nisso. Que é um milagre dos céus ter o entendimento aberto para as coisas de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque Deus nos ensina que o tolo, ele é cego quanto à sabedoria de Deus. E ele sempre vai enxergar o seu próprio entendimento como a verdadeira visão. Alguns fariseus perguntaram para Jesus assim: você está dizendo que nós somos cegos? Você está dizendo que nós somos cegos, Jesus? Jesus olha para eles e diz assim: se vocês fossem de fato cegos, vocês enxergariam. E não teriam pecado algum. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado permanece em vocês. Uau! Que sabedoria. Pelo fato de vocês dizerem, eu enxergo, você está cego. Porque aquele que enxerga, ele diz, ele reconhece, eu sou cego. Mas agora vejo. Antes de dizer agora vejo, ele diz, eu sou cego. Eu era cego, mas o Senhor abriu os olhos do meu coração. Isaías capítulo 5, versículo 21 diz, preste atenção nisso, querido. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Uma versão, essa versão que eu acabei de ler, deixou mais suave. Porque o termo hebraico é ai. O mesmo ai que Jesus vai dizer aos fariseus uma série de vezes. Ai de vocês, fariseus, seus hipócritas. Deus, ele diz, ai, que aflição espera para os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Meu querido, o homem que se apega à sua forma de interpretar a vida, longe da sabedoria de Deus, ele é um insensato. Ele é um tolo. Infelizmente, queridos, os homens eles estão se enforcando em suas tolices. Mas eles estão acreditando que cada vez mais eles estão caminhando na sabedoria deles. Quanto mais eles acreditam que são sábios, mais eles estão se enforcando em sua própria loucura. Preste atenção, porque eles estão ao seu redor. Eles não enxergam que estão em um mar profundo. Eles não enxergam que estão cheios de perigos, que eles estão agarrados em botes infláveis. Eles apegam-se a falsas religiões e espiritualidades vazias. Eles estão apegados a causas sociais que fazem bem à consciência, mas são incapazes de alcançar o obscuro da alma deles. Eles se apegam a relacionamentos que não suprem necessidades profundas da alma. E aí eles se apegam a bens materiais. Eles se apegam a recursos financeiros. Porque eles desejam prazeres da carne. Eles planejam
plantar, eles planejam criar fundamentos neste mundo. E eles usam muitos subterfúgios de satisfação para a sua alma. E sabe o que é pior? O pior é que eles só enxergam saída nesses falsos ídolos, nesses falsos apegos. Aqueles que são cegos de seus delitos e pecados, eles não enxergam que a maior segurança que o homem pode desfrutar é a segurança eterna. Meus irmãos, é por isso que quando Jesus salva um pecador, ele diz: eu lhe dou a vida eterna. Quando Jesus orou ao Pai, e João registra, em João capítulo 17, Jesus ele diz: Pai, assim como o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que do mundo o Senhor me dá. Eu lhes dei a vida eterna. Por isso, querido, que todo aquele que está em Cristo, ele tem convicção plena da sua eternidade com Cristo. Se você que está aqui, você não sabe, você não tem certeza que se você partir agora, você estará com Cristo, provavelmente você nele não está. Porque é convicção do próprio Espírito produzir no salvo a certeza da eternidade com Cristo. E Jesus vai mostrar isso para os seus discípulos. Meus irmãos, nós temos, essa é a ênfase da primeira lição, nós temos a resposta para essas pessoas. O problema é que muitas vezes fica incoerente o nosso discurso sobre a eternidade. Sabe por quê? Porque Mamon continua nos influenciando. O desejo de ter neste mundo continua influenciando a nossa vida. Nós não pensamos no nosso dia a dia, sendo sincero, sobre a riqueza da nossa segurança eterna com Cristo. Nós não pensamos na eternidade no dia a dia. Nós estamos pensando em ter e ter, como diz aquele provérbio, a sanguessuga tem 2 filhas. O nome de uma se chama Me Dê, o nome da outra também é Me Dê. Mais. E aí, quando nós vamos falar para aquele que está no seu bote inflável sobre a segurança eterna, para nós mesmos se torna um pouco incoerente, porque nós não estamos pensando na eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, como discípulo de Jesus, para que você reflita, porque eu tenho refletido sobre isso. Mas, querido, será que não estamos? Preste atenção, seja sincero diante de Deus. Será que nós não estamos desprezando o nosso porto seguro, nos apegando em botes infláveis como aqueles que estão à deriva? Será que nós também não estamos nos apegando a coisas que os mesmos homens estão buscando para si? E eu não estou falando de ter e buscar aquilo que é necessário, eu estou falando de apego. Jesus está falando, e vai ser a nossa segunda lição, e isso nos direciona para o alerta de Jesus, que é muito fácil ser influenciado por Mamon. Qual é o seu ídolo do lar? Do que você não consegue abrir mão? E você sabe que isso tem sido para você um impeditivo de você se apegar, de você confiar e descansar a sua alma no simples fato de que você está em Cristo. Eu quero lembrar você que quando os discípulos estavam muito felizes, pulando de alegria, porque eles estavam experimentando a manifestação do poder de Deus, os demônios estavam submetendo a eles, se sujeitando a eles. E eles chegam até Jesus alegres, saltitantes. E Jesus pergunta: por que vocês estão assim? Ah, Senhor, porque os demônios, eles se sujeitam a nós. Jesus olha para eles e diz assim: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Você sabia, meu irmão, minha irmã,
que o motivo real da nossa alegria é o simples fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então você precisa pensar de fato se você ainda está apegado aos seus falsos ídolos, porque são falsos apegos, são seguranças falsas. Olha, e um alerta para você, o consolo vem logo depois. Se você se apegar aos seus falsos ídolos, aqueles falsos apegos, é questão de tempo o naufrágio vir. Por isso a segunda lição e a lição principal para nós, e eu serei breve. Jesus, ele direciona no versículo 15, a partir daquela pergunta. Jesus não desperdiça. Jesus poderia falar assim, discípulos, eu creio que alguns de nós falariam, nossa, que homem insensato, que pergunta insensata, que homem sem noção. Deixa eu voltar aqui minha conversa com os discípulos. Jesus que está no controle de todas as situações, Jesus não desperdiça aquele pedido. No versículo 15, Jesus se volta para os discípulos. E é interessante, meus irmãos, porque o que Jesus vai falar para os seus discípulos tem a ver exatamente com a lição. Que Jesus, a presença do Senhor, não desperdiça a tolice dos corações humanos. Você sabia que Jesus não desperdiça as nossas tolices? E aí Jesus vai direcionar o coração dos seus discípulos, fazendo uma exortação e falando do motivo da exortação. E olha que interessante, no versículo 15, Jesus ele vai fazer uma exortação e ele vai dizer o seguinte: cuidado, cuidado, meus discípulos, cuidado para vocês não serem dominados por qualquer tipo de avareza. A palavra grega para avareza, que é a mesma de cobiça, tem o significado de a sede de ter mais. A sede de ter mais. O nunca está satisfeito com o que tem. É como alguém, meus irmãos, eu estava vendo esses dias um programa de sobrevivência e você já sabe disso. Você é muito inteligente. Você já sabe que quando você está com muita sede e você está diante de um oceano, você não pode beber água salgada. Você sabe disso, não é? Se você bebe água salgada quando você está com sede, você morre de dentro para fora. Mesmo tomando 5 litros de água. Quanto mais água você bebe, mais você morre. O que Jesus está tentando livrar os seus discípulos é exatamente desse perigo. Mamon é terrível. O desejo de ter e ter é terrível. A sabedoria de Deus, meus irmãos, mostra que o apego às coisas materiais são terríveis. Jesus ele lança uma exortação: tenham cuidado. Tenham cuidado para que vocês não sejam dominados por qualquer tipo de cobiça. E eu quero explicar algo para você que tem a ver com as nossas orações. Meus irmãos, se nós não vigiarmos, nós somos pegos desejando e pedindo coisas ao Senhor baseados em nossas cobiças. É certo que o que Jesus está focando aqui está relacionado a posses. Mas como ele utiliza uma palavra que tem a ver com desejos, com cobiças, nós somos levados àquilo que Tiago nos explicou. Porque quando nós pedimos, irmãos, algo a Deus, quando nós desejamos algo da parte de Deus, isso tem a ver com a nossa cobiça. Sabe como que Deus vê isso? Deus vê isso como adultério, infidelidade. Eu vou explicar isso para você. Quando nós pedimos algo a Deus para gastarmos neste mundo, é a mesma coisa de um marido pedir um dinheiro para a esposa pedir o dinheiro para o marido para gastar com o amante.
Isso está na Bíblia. Tiago escreveu sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 3 e versículo 4 diz assim: quando vocês pedem, vocês não recebem. Vocês não recebem porque os seus motivos são errados. Vocês pedem para esbanjardes em seus prazeres. E aí no versículo 4 ele vai utilizar uma palavra aparentemente dura: adúlteros, infiéis. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que deseja ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que quando nós oramos a Deus, nós pedimos coisas a Deus para esbanjarmos com as coisas deste mundo, nós estamos agindo como adúlteros. Ao invés de pedirmos coisas para utilizarmos para Deus, para a glória de Deus, nós estamos pedindo coisas para esbanjarmos neste mundo. Isso é ser amigo do mundo, inimigo de Deus. Isso é adultério para Deus. É como o povo de Israel, que olhava para as bênçãos de Deus e falava que era Baal quem dava. E aí, querido, Jesus ele vai dizer o motivo para nós terminarmos. Do porquê nós temos que tomar cuidado. E eu quero explicar para você que, apesar de ser uma exortação, não é uma exortação do tipo: pare de fazer isso. Quando Jesus olha para os discípulos, ele não diz assim: parem de cobiçarem as coisas deste mundo. Jesus ele diz: cuidado. É um alerta. Cuidado para vocês não serem dominados pela cobiça. Sabe por quê? Porque isso pulsa constantemente no nosso coração e são as propostas de Mamon. Então, meu querido irmão, você deve pedir a Deus para que Deus sonde o seu coração. Sabe por quê? Porque Mamon rouba a nossa energia, o nosso tempo e todo o nosso coração. E às vezes o crente passa a semana inteira sendo alimentado pelo desejo que Mamon dá. E ele não consegue nem se alegrar por ter o nome escrito no livro da vida. Sendo que a segurança do crente está na eternidade. Por isso que Jesus vai contar uma parábola. E a parábola diz assim: um homem tinha muitos bens, e ele estava juntando tanto e queria juntar tanto que ele disse assim: eu não sei o que eu vou fazer, já sei. Eu vou destruir o meu celeiro e vou construir um maior e vou ajuntar mais. Mais. E o homem diz assim: tenho bastante, é tempo de desfrutar. E é interessante porque Jesus ele vai dizer aos seus discípulos o porquê isso é um laço. E o motivo está no versículo, a parte B, versículo 15, parte B, porque a vida de uma pessoa não é definida, ou não se resume na quantidade de seus bens. E é interessante porque no versículo 20, Deus chama esse homem de louco. Esse homem que está colocando a sua segurança naquilo que ele possui. Nas coisas que ele busca ter, relacionado a esse mundo. E é interessante porque Jesus vai mostrar na parábola que esses que pensam assim, eles são loucos por dois motivos. O primeiro motivo é que eles se esquecem. Eles se esquecem que eles podem parar de respirar a qualquer momento. Isso não é apelo de pregador. Eu não preciso apelar. O meu compromisso é dizer a verdade a você. O homem que ele está focado em seus bens, em ter e ter, o homem que está agarrado no seu unicórnio inflável, ele é insensato. Sabe por quê? Porque ele não sabe que a qualquer momento, de forma repentina, ele para de respirar. Porque Jesus diz assim: louco, nesta noite
pedirão a sua alma? Repentino. É louco. Porque ele não tem o controle da vida. Tem um que tem, que é Deus. Deus pode pedir a alma. Somente alguém que tem poder para isso pode pedir a alma de alguém. E a conclusão que Jesus chega no versículo 21 é: assim é o homem que não é rico para com Deus, que se apega às suas cobiças. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para vocês aquilo que Jesus, ele sempre fará pelos seus. Mesmo que tenha muitas pessoas necessitadas neste mundo, Deus conhece todas elas. Pessoas que estão aglomeradas entre si. O Senhor sempre olhará em primeiro lugar para a vida dos seus servos. Porque é por meio dos seus servos que Deus trará o testemunho da falsa segurança dos homens, a partir da forma como nós vivemos na sabedoria de Deus. Agora, como eu disse, meus irmãos, Jesus, ele nos chama a atenção porque ele não quer que nós vivamos como esses loucos, esses insensatos. Jeremias precisou falar ao povo de Israel o seguinte: eu não queria ouvir isso da parte de Deus. O meu povo é insensato, disse Deus. Eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento. Eles são sábios para o mal e não fazem o bem. E fazer o bem é andar na minha sabedoria. Sendo mais claro, meus irmãos, o Senhor nessa noite, eu não tenho dúvida, ele vem ao meu encontro, ele veio ao seu encontro para nos remover desses botes infláveis que nós estamos nos apegando. Ele veio para nos resgatar com sua exortação libertadora de egos inflados. Tomem cuidado, não é uma repreensão. Talvez você não esteja vivendo assim, mas talvez amanhã você receba uma proposta de Mamon. Você não está vivendo assim hoje, mas tome cuidado para que você não seja dominado pela sua cobiça. Porque a sua cobiça fará você se apegar ao seu ídolo e a uma falsa segurança. A sua e a minha alegria, meu irmão, deve repousar no fato de que, se morrermos agora, estaremos com Cristo. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu estava me arrumando para vir para cá, e eu falei assim: Senhor, a gente às vezes pensa algumas coisas, né? E eu falei, a gente começa a pensar, e eu falei: Senhor, se depois que eu pregar, eu sentar no banco e eu não acordar mais, eu tenho certeza que eu vou ver o Senhor. E eu me alegrei. Você tem tantos motivos para estar abatido, não tem? Nós temos tantos motivos para estarmos cansados e sobrecarregados. Nada tem a ver com o que você possa ter. Tem a ver com o que Deus já te deu. A questão é o quanto você tem vivido como sábio e o quanto você tem vivido como insensato. Os sábios se alegram por aquilo que Deus já nos deu, que é a maior riqueza em Cristo. Os insensatos, eles esperam coisas acontecerem para estarem satisfeitos. Cuidado com o mamão, querido. Cuidado com as suas cobiças. Cuidado com os desejos dos homens, para que eles não inundem o nosso coração. Então, cuidemos para que não sejamos dominados, porque as nossas cobiças roubam nossa fidelidade a Deus. E você deve responder uma seguinte pergunta:
Por que você está desejando o que você está desejando? Porque você está desejando aquilo que você está querendo. E por que você quer isso? Se for para esbanjar apenas com as coisas desse mundo, não sejamos infiéis. É por isso que Deus não dá. Porque Deus não quer que experimentemos uma infidelidade diante dele. A vida de um homem é definida por sua realidade eterna. Querido, Deus criou o homem para a eternidade. E o homem vai experimentar a eternidade. Deus criou o homem para a eternidade e o homem vai experimentar a eternidade, ou com Cristo ou longe dele. Então nós devemos entender isso. Por isso que nós devemos nos alegrar por termos os nossos homens arrolados nos céus. E essa pergunta você precisa responder ainda essa noite. Se o Senhor te chamar hoje, onde você estará? Nisso está a segurança ou a perdição da sua vida. Se você sair daqui dessa noite certo de que se Deus chamar você hoje, você estará com Ele, saia feliz, meu irmão, mesmo que as coisas estejam pegando fogo ao seu redor. Andar na sabedoria de Deus é sobrenatural. E eu termino com essa frase. Mas não no sentido místico da palavra. É sobrenatural porque está acima do natural, do normal. Contrapõe ao natural e humano. Se você é de Cristo, acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Posso te dar um conselho pastoral? Diga a Jesus: Senhor, eu preciso do Senhor. Até para ser liberto dessas falsas seguranças, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. E eu vou chegar em casa, e eu vou orar ao Senhor, e vou dizer ao Senhor: Senhor, eu preguei esse sermão, mas eu preciso de Ti. Para que o meu coração não seja enganado pelas falsas seguranças da insensatez humana. Amém, irmãos? Amém.